do Botafogo, jogo atrasado da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para conversar com a gente também agora tem o Serginho Xavier. Serginho, já vou passar a palavra direto para você. Eu lembro só de um jogo que o São Paulo conseguiu fazer isso, mais de 3 gols. Contra o Flamengo, não foi 4-1 pelo Campeonato Brasileiro? Acho que essa é a segunda vez que consegue. Boa noite, Karine. Boa noite, Rafa. Olha, eu estava pensando em outra coisa, viu? Ao mesmo tempo que a gente fica até, assim, não vou dizer abismado, mas impressionado com essa firmeza do São Paulo, como o time incorporou, como o time está jogando, como o time está com confiança, né? O jogo do fim de semana não foi tão bom, mas veio o resultado. Aí o jogo de hoje veio o resultado, mas foi muito bom. Então, o São Paulo nas nuvens, né? Copa do Brasil, semifinal, tudo dando certo. Mas o que eu estava pensando não era no São Paulo, eu estava pensando no Botafogo. Estava fazendo uma relação dos 4-0 de hoje com os 4-0 que o Vasco tomou no fim de semana. E o Vasco já tinha tomado mais 4, né, no jogo anterior. Que tristeza que dá ver esses grandes clubes do futebol brasileiro, né, quando confrontados com equipes, e não são equipes exatamente assim, potências, times completamente afirmados, né? São times que estão ali se afirmando, o Grêmio, né, o São Paulo, mas a diferença técnica é tão grande, é tão enorme, que dá uma tristeza ver e lembrar da história de Vasco, lembrar a história hoje de Botafogo. Hoje o assunto é Botafogo, né? Que coisa, né? Exatamente, a situação do Botafogo não é nada confortável. Já vou passar também aqui a bola para o Rafa falar, então, tanto dessa goleada quanto dessa situação oposta do Botafogo, né? O São Paulo está lá na liderança com 7 pontos à frente do Galo e o Botafogo é o vice-lanterna. É isso, Karine. Para não deixar passar, sim, o único jogo no campeonato em que o São Paulo tinha feito pelo menos 4 gols, o jogo contra o Flamengo, né? A diferença é que foi uma vitória por 3 gols, né? Porque tomou 1. E também lembrar de algo que o Pet citou ontem, a questão do campeão do turno, que é o São Paulo encerrando a sua participação no primeiro turno, sendo o líder dentro dos primeiros 19 jogos, e a lembrança de que nos 17 campeonatos de pontos corridos que a gente tem até hoje, em 13 deles o campeão do turno foi campeão, né, no fim. Então isso tem sim um impacto, há um retrospecto interessante para uma equipe que, por N questões, a gente está falando da questão de calendário, que não está totalmente alinhado e é compreensível pelo ano que a gente vive, não é tão recortada assim a ideia de primeiro turno, mas é um São Paulo tendo o seu melhor nível de atuação já dentro da segunda metade da competição e completando com esse título simbólico de campeão do turno, que tem o seu peso para quem chega à frente lá no final do campeonato. Sobre o Botafogo, é uma soma, né, Karine, que a gente tem falado em pequenas pílulas dentro dos nossos programas. A quantidade de decisões equivocadas no departamento de futebol do Botafogo, porque era um departamento entregue, a gente está falando de um comitê gestor que assumiu as decisões ainda dentro de uma outra diretoria, né, estatutária, eleita 3 anos antes, porque não havia dinheiro para completar o ano, né? E com a promessa, a ideia de se atingir o valor necessário para institucionalizar a SA como salvação do futebol do clube. A questão é que a gente passou pela pandemia, a SA ficou empacada, né? Pelo menos a busca pela captação, né, dos valores, e o ano foi remendado da forma que era possível. A partir daí, as constantes trocas no comando. O PVC até citava, né, que eram 4 treinadores, agora 5 dos escolhidos oficiais, mas eram à época já 7 pessoas diferentes comandando a equipe na lateral do campo em algum momento. E o impacto negativo que isso tem, claro, né? Quando a gente fala da chegada do Barroca, que nem para o banco foi ainda, a gente vai falar de 9 pessoas, já que hoje, mais uma vez, ainda era o Felipe Lucena, pela questão do teste positivo de Covid, né, do treinador do Botafogo. A gente está falando de uma equipe com trocas constantes no comando, trocas constantes nas ideias, e um grupo que vai sendo mexido, modificado, que se enfraqueceu com saídas que a gente citava lá atrás, no início do campeonato, como do Luiz Henrique, principalmente, mas também do Luiz Fernando, pela opção que ele entregava. Então é um desenho de um time, inclusive, abatido, né?
do ponto de vista emocional, já parece uma equipe entregue. Muito cedo em termos de pontuação, ainda totalmente possível continuar competindo, e parece ser o grande desafio do Barroca nessa chegada, né? São só 2 jogos contra equipes que brigam pelo título brasileiro. O líder isolado e o Flamengo, que está ali muito próximo. Então é óbvio que há margem para melhora, há margem para evolução, mas tudo está apontando para baixo, né? A questão física é um problema, a qualidade do grupo de jogadores, a montagem desse elenco, a chegada recente de mais um treinador e também essa questão emocional que parece pesar e pesar bastante agora. Foi um treino para o São Paulo, assim, de pouca exigência, desde o início do jogo, abrindo o placar cedo, forçando o jogo pelo lado direito, levando vantagem constantemente no setor. Uma partida muito tranquila e que, se não fosse o ritmo bem mais lento do próprio São Paulo, teve até fala do Fernando Diniz à beira do campo, né? Citando como o jogo estava fácil e pedindo a concentração, pedindo um foco maior, fatalmente seria uma partida para mais ainda, muito mais. Foram 4 bolas na trave, por exemplo, um domínio completo e absoluto. Teve expulsão do Marcelo, é verdade, mas mesmo no 11 contra 11, a superioridade já era evidente, né? Agora, com esse resultado, o São Paulo está invicto a 17 partidas, enquanto o Botafogo também está vivendo uma situação, como o Rafa já bem disse, muito complicada, está sem vencer há 9 rodadas, 6 na sequência, assim, com derrotas seguidas. Na hashtag Troca de Passos, inclusive, o Paulo Freitas colocou aqui pra gente: Botafogo e Goiás só já não estão matematicamente rebaixados porque seus adversários diretos não estão vencendo. A situação do Botafogo realmente não depende mais só dele, né, Rafa? Precisa agora, mesmo que tenha reação, também contar e torcer para que os outros times que estão ali em volta também não consigam fazer, digamos, o seu dever. Porque não tem como, não adianta só o Botafogo também vencer e os outros conseguirem uma vitória, um resultado bom, e o Botafogo deixar devendo. Tem que fazer o seu dever junto com os outros adversários. Parece que mais uma vez vai ser um campeonato de pontuação baixa, né? O Cruzeiro, posso estar equivocado na pontuação, mas caiu na 16ª posição na 17ª posição, perdão, com 37 pontos ano passado. Então, foi uma pontuação bem baixa e não é impossível que isso se repita na temporada. A gente falava em alguns anos de um número mágico de 45 até 46 pontos. Não parece ser essa a realidade. E assim, o rendimento, quando a gente fala de aproveitamento, vai ser baixo das equipes dentro da zona de rebaixamento. A questão é que, pelo número baixo de vitórias, o Botafogo não pode nem mesmo empatar com outra equipe, que ele permanece atrás nos critérios de desempate, né? O primeiro deles, o número de vitórias. Então, para sair da zona de rebaixamento hoje, a gente já está falando de 2 rodadas perfeitas, né? São 5 pontos de distância para a primeira equipe fora da zona. Você precisa pontuar em 2 rodadas seguidas, com 2 vitórias, lembrando que o time só tem 3 em 24 jogos, e ainda contar com rodadas perfeitas no sentido do adversário com 25 pontos, hoje o Sport, não conquistar nenhum. Pensando em 15 rodadas, pensando para frente, é possível em termos de pontuação. O que pesa contra, na verdade, quando se fala em fazer o próprio dever, é que o Botafogo não parece capaz, nesse momento, de construir essa unidade, construir esse ambiente minimamente competitivo para buscar as vitórias que faltam. Não seria, fatalmente, contra Atlético Mineiro, Inter, Flamengo, o próprio São Paulo hoje, que foram jogos recentes da equipe na virada do turno. Mas as derrotas em casa, por exemplo, para Bragantino e Fortaleza, as não vitórias contra Coritiba e Goiás, isso sim tem um peso absurdo, até pela questão do confronto direto. Vamos colocar aqui também na nossa conversa